Direto ao ponto para a gente falar sobre a questão previdenciária do Estado. Ontem nós recebemos aqui o presidente do Instituto de Previdência do Estado, IPREV, o presidente Evânio Boing, que falou sobre a questão previdenciária do Estado. E nós fomos procurados ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário aqui em Santa Catarina, o Sinjusc, que se colocou à disposição para falar. A gente sabe que são vários sindicatos que representam as categorias do serviço público do Estado. O que nós estamos tratando aqui de uma questão previdenciária que não é só dos trabalhadores do Executivo, nós estamos tratando aqui também de Judiciário, nós estamos tratando do Ministério Público, nós estamos tratando da Assembleia Legislativa. Então são vários sindicatos, categorias que têm os seus grupos representativos e que têm opinião sobre isso. Como o Sinjusc foi a primeira entidade a nos procurar, nós vamos dar espaço para os sindicatos se manifestar também sobre essa discussão, principalmente sobre os 14% que estão em pauta dentro do governo do Estado e dentro da Assembleia Legislativa. Então a gente recebe agora o Neto Puerta, que é o vice-presidente do Sinjusc, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário aqui em Santa Catarina, para conversar conosco sobre isso. Tudo bem, Neto? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Anderson. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Então, vamos falar primeiro sobre essa questão dos 14%. Né? O Estado, o governador prometeu na campanha revisar essa questão. Né? Ele disse, olha, vou revisar, não prometeu que ia acabar e nem que ia manter, eu vou revisar. E começou a fazer essa revisão agora. Existe na Assembleia Legislativa um projeto do deputado Fabiano da Luz, que é um projeto polêmico, enfim, porque tem a questão da constitucionalidade e tudo mais, mas está tramitando e está andando na Assembleia Legislativa esse projeto para acabar com os 14%. Qual é a posição do sindicato em relação a isso? Bom, primeiro essa questão da Previdência é uma questão muito polêmica de uma maneira geral, também por conta das mudanças, das dinâmicas do mundo do trabalho do modo geral. Né? Hoje a lógica hegemônica, digamos assim, é daquela do faça você mesmo, né? Então você tem que dar conta da tua vida e você é responsável desde que você nasce até você morrer. E isso, o regime atual, que é o regime de repartição simples, né, que é de solidariedade geracional, ou seja, quem está na ativa banca a aposentadoria de quem está aposentado, de quem se aposenta, com a precarização do mundo do trabalho e a diminuição da quantidade dentro da estrutura do Estado de pessoas, faz com que essa conta nunca feche. Né? Então hoje, se há 20 anos atrás nós tínhamos uma relação de 4 servidores na ativa para 1 aposentado, hoje essa conta é de 0,8 para 1 aposentado. Então tem mais gente aposentada em Santa Catarina do que na ativa. Isso é uma questão estrutural, isso é uma questão, inclusive, de opção política, porque o fato de não ter mais servidores no quadro que compõem o fundo previdenciário, enfim, o lugar onde fica o dinheiro da Previdência, não significa que o Estado não pague, por exemplo, para o regime geral, porque tem uma grande quantidade de valor que é pago, 70%, por exemplo, do quadro da educação hoje, que é a grande massa de trabalhadores, né, do serviço público, estão na educação, 70% são ACTs. Os temporários, o Estado contribui para o regime geral. Então, sai dinheiro do Estado e vai para o regime geral, e não para o fundo que pagaria os servidores. Então, isso é uma questão muito polêmica, até técnica, mas sobretudo política. Né? Sobretudo política, se a gente pensar constitucionalmente, aonde que está inserida a Previdência. Né? A Previdência é um dos tripés do sistema de proteção social, que é um direito fundamental social, que é composto por Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, esse viés que tem se perdido ao longo do tempo e se olha para a questão da Previdência numa conta crua. Né? Então, o servidor, quanto que tem para gastar, qual é o déficit, tem que receber, não tem que receber. A reforma que aconteceu no ano de 21, né, na época do governo Moisés, que inclusive uma medida que com certeza contribuiu para o fato dele não ir para o segundo turno nas eleições do ano passado, falava muito sobre o déficit.
né? O objetivo central era a questão do déficit. E hoje, um ano depois, se fala a mesma coisa. Porque a ideia que se tinha, né, com a reforma de 21 era justamente diminuir o déficit. E a gente vê que os dados mostram que isso não aconteceu. E pela lógica impressa, digamos assim, é como se esse 14% fosse pouco. Né? Então, para fechar a conta, o servidor vai ter que pagar quanto? 50%, 60% de previdência para conseguir que não haja déficit. Então, é uma questão política bastante importante, uma questão estrutural que diz respeito ao serviço público como um todo. Né? Não é só quando a gente fala de previdência, a gente tem que pensar o que é o serviço público de Santa Catarina hoje, quem está contemplado dentro dessas reformas e quem não está. Por exemplo, os militares que não pagam 14%, eles pagam 10,5%, enquanto o servidor civil paga 14%, né? Eles não entraram na reforma de 2019, então é uma série de questões que a gente quer debater. A gente quer debater estruturalmente a Previdência, né? Porque a gente defende que as pessoas que contribuíram, isso é uma questão muito importante de dizer para a população. A questão da Previdência não é que o servidor nunca contribui e lá no final vai receber um salário que é pago pelo Estado. Cada mês, todo mês é descontado na folha 14% referente à aposentadoria para que ela possa se aposentar. Né, com regras, inclusive, que com o passar do tempo tem diminuído cada vez mais o montante que a pessoa recebe ao se aposentar. Então, são discussões de cunho político, né, uma escolha política, são opções políticas que o governo precisa adotar, e a gente, lógico, defende os interesses da classe trabalhadora, né, de um modo geral, sobretudo do serviço público. Neto, a grande discussão hoje sobre a questão dos 14% passa pela seguinte situação. Você destacou bem a questão da reforma de 2019, de 2021, que passou a ter efeitos gradativos, né? Apesar de aprovadas em 2021, começou no ano passado, e aí, consequentemente, a gente teve aos pouquinhos isso entrando definitivamente na rotina da Previdência do Estado. Mas eu queria te ouvir o seguinte: o grande ponto hoje passa por essa discussão de déficit. Né? Ontem o presidente do IPREV aqui falou o seguinte: nós vamos separar as questões, vamos tratar dos servidores que hoje estão nesse regime de repartição e os novos servidores vão ter um plano de capitalização para eles se pagarem no futuro. Bom, essa é uma discussão. Agora a gente tem essa discussão desses 6, 7 bilhões que vão continuar ali e tal. Tirando os 14%, vamos supor aqui que o governador, vamos tirar os 14%, não parece isso que vai ser o governador que vai fazer, pela sensação que eu tenho, mas vamos supor que ele entre com essa decisão de tirar os 14%. Como é que vocês entendem que o Estado pode substituir recursos? Porque o Estado vai ter que fazer isso, ou seja, tira os 14%, vai ter que apresentar uma nova fonte de recursos. Por onde passa? Tem várias formas de você fazer o custeio da Previdência. Né? Um deles, por exemplo, é as isenções fiscais, que inclusive o Vânio ontem comentou aí com vocês. Né? A questão das isenções fiscais, Santa Catarina é o maior, percentualmente é o maior. O primeiro é São Paulo, mas São Paulo é 1/3 do PIB do Brasil. Né? Então, assim, a maior, proporcionalmente, Santa Catarina tem o maior volume de isenções fiscais na faixa de 21 bilhões de reais, que também é quase 1/3 do orçamento do Estado. Né? A arrecadação do Estado gira em torno de 60 e ele abre mão de 20. Né? Então, assim, isso é uma questão. E considerando que de 2021 para cá, em 2021 as isenções eram de 9 bilhões. 9. Passou para 14 e agora para 21. Né? Então, em 2 anos, 3 anos, dobrou, mais do que dobrou a quantidade de isenções fiscais. Essa é uma questão a ser discutida, até porque o governador nunca falou quem recebe, quanto recebe e qual é o retorno social que tem dessas isenções. Se fala genericamente, né, para desenvolvimento, criação de empregos, mas ao longo dos anos, nos últimos 10 ou 20 anos, a média do salário do trabalhador de Santa Catarina não alterou. Ela gira em torno de entre 2 a 3 salários mínimos, e é a mesma. Ou seja, dá para a gente afirmar que as isenções fiscais não distribuiu renda. Né? Distribuir renda, ela não fez.
talvez ele apresente outros elementos, né? Outra questão é a da contratação mesmo, né? Isso que eu comentei antes, do volume de servidores. Hoje, Santa Catarina está muito abaixo da média, por exemplo, dos países desenvolvidos na quantidade de servidores. Para cada 1.000 pessoas em Santa Catarina, 52 apenas são servidores públicos. Nos países da OCDE, a cada 1.000 pessoas, 95 são servidores públicos. Se a gente pegar de pessoas ocupadas, né, pessoas trabalhando, e não só o volume demográfico geral, a cada 100 pessoas, 101 pessoas, a cada 1.000 pessoas, 101 pessoas são servidores. Enquanto, por exemplo, na Noruega, a cada 1.000 pessoas, 300 são servidores públicos, né? Nos Estados Unidos, é 150 a cada 1.000. Então, existe um problema estrutural dentro do Estado em relação à reposição de quadro. Porque, notem, não é também... isso não significa aumentar tanto assim o volume de dinheiro que tem que se despender para contratar essas pessoas, mas sim aumentar a quantidade de volume de recursos que vão para o fundo previdenciário, e não, por exemplo, como eu citei antes, para o regime geral. Outra questão é a questão da sonegação, né? A gente não vê o governador falando em combate à sonegação, né? A gente tem grandes grupos de redes de supermercado de Santa Catarina, que são os maiores devedores do Estado, tanto no CNPJ quanto no CPF. Né? E essas pessoas, né, gente rica não gosta de pagar muita conta, né? Então, o Estado vai fazer essa cobrança. A outra questão são os militares. Né? A questão dos militares, em que medida faz sentido um servidor público, como outro qualquer, só que exerce suas funções dentro da segurança, tem que ter uma diferença de alíquota do servidor civil. Então, só nessa nossa conversa já surgiram 4 possibilidades do Estado fazer esse custeio. Renato, para a gente finalizar aqui, eu queria saber um pouquinho dos próximos passos, do que vocês acreditam importante aqui nessas discussões que acontecem daqui para frente, como é que vocês pretendem trazer esse assunto para discussão, passa justamente pelos 14%, por outras medidas, o que vocês acham que deve acontecer nos próximos dias? A gente quer dialogar, né? A gente teve uma reunião, inclusive, com o presidente do IPREV, com o Vânio, no início dessa semana, uma reunião importante. A gente espera que hajam outras conversas e a gente espera que também haja uma possibilidade dos trabalhadores se manifestar, né? Porque existe também uma tendência muito forte de marginalizar os movimentos dos trabalhadores, né? Sempre com essa lógica, como se o pessoal do sindicato não tivesse a capacidade de discutir seriamente os números e apontar os dados, né? Normalmente isso não acontece. O deputado Marcos Vieira, inclusive, já apontou, né, foi aprovado na Comissão de Finanças, né, Orçamento e Finanças da Alesc, que fará uma audiência pública sobre isso, então isso também já é um movimento importante, e a gente vai seguir fazendo as nossas mobilizações pacíficas, como nós fizemos ontem, né, mais de 3.000 pessoas ontem estiveram na frente da Alesc para uma manifestação, então a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa dialogar, inclusive, com a população. A gente espera que a CBN possa abrir mais espaços para a gente conseguir colocar o ponto de vista dos trabalhadores, né, que fazem o serviço público, né, que estão lá na ponta, efetivamente, construindo e desenvolvendo o serviço público, apesar de todos os problemas que a gente sabe que isso tem, mas tem um pessoal muito qualificado e engajado para fazer esse trabalho. Então, a gente pretende fazer o debate, fazer o diálogo e também seguir nas mobilizações para fazer as pressões necessárias para que esse projeto ande e que não tenha surpresas desagradáveis na apresentação de projetos por parte do governo. Neto Puerta, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, obrigado pela presença aqui conosco e um ótimo trabalho para vocês, tá bem? Muito obrigado, bom trabalho para vocês, bom final de semana. Valeu, igualmente, Neto.